Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, mais um estudo bíblico para que você possa aprender, para que você possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E eu acredito que hoje vai ser o estudo mais importante, porque nós vamos falar sobre o tema A Volta de Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui gravando esse vídeo, você com certeza está vendo esse vídeo porque você quer se preparar para a volta de Jesus. Será o momento mais importante da história do universo, será o momento da volta de Jesus e todos nós queremos incessantemente que Jesus Cristo volte a essa terra e nos resgate aqui desse mundo mal, desse mundo maligno, onde tem tanta dor, tem tanto sofrimento, tantas pessoas sofrendo agora nesse momento e ainda vão sofrer até a volta de Jesus. Então, por isso que nós temos que estudar a Bíblia, por isso que nós temos que estudar a Palavra de Deus, por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para que então Jesus Cristo volte, porque a Bíblia diz que nós podemos apressar a vinda de Jesus se nós vivermos de maneira santa e piedosa e pregarmos o Evangelho. Bom, e para isso nós estamos aqui, para gravar esse vídeo para você, você que está aprendendo a dar estudo bíblico, você que já sabe dar estudo, mas quer aprender ainda um pouco mais, esse vídeo é para você. E também para você que ainda não tem conhecimento da Palavra de Deus, mas está agora aprendendo do zero, isso é importantíssimo também, você vai aprender como será a volta de Jesus. Então muitas perguntas são feitas a respeito da volta de Jesus. Como que Jesus vai voltar? Será que ele vai voltar de forma secreta? Será que ele vai voltar de forma literal? Como que vai ser o arrebatamento? Nós vamos estudar aqui também sobre o arrebatamento do povo de Deus, beleza? O arrebatamento da igreja vai ser de forma secreta, vai ser de forma literal, Jesus vai vir de forma secreta, literal, enfim, todas essas questões, essas perguntas, esses questionamentos, nós vamos tirar essas dúvidas aqui hoje para você, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais delongas, eu não quero prolongar muito o vídeo, porque geralmente nossos vídeos ficam aí 1 hora e 5, 1 hora e 10, então eu não quero prolongar muito, porque o assunto é muito amplo, é muito extenso, nós vamos ler muitos textos bíblicos aqui, e eu garanto para você que você vai sair daqui hoje com a certeza de que Jesus vai voltar e de como ele vai voltar e o que vai acontecer, quais acontecimentos irão ocorrer quando Jesus Cristo voltar a essa terra, beleza? Ele prometeu há 2000 anos atrás que ele iria retornar aqui a essa terra para buscar o povo de Deus, para buscar todos os salvos e então levar para o céu. E lá nós vamos ficar 1000 anos nós vamos ficar no céu analisando o caso dos perdidos. Isso nós vamos dar em um estudo posterior, beleza? Nós vamos estudar a doutrina do milênio, nós vamos estudar o que os salvos vão ficar fazendo lá no céu e depois nós vamos estudar a restauração da terra, que nós chamamos também de nova terra. Isso é para um estudo posterior, beleza? E nós vamos estudar também sobre o juízo e nós vamos entender como que é feito o juízo de Deus. Bom, esses estudos são posteriores. Primeiro, hoje nós vamos aprender sobre a volta de Jesus. Você deve estar se perguntando, mas se esse assunto é o mais importante, por que nós estudamos ele primeiro? Nós estamos aqui seguindo uma sequência lógica de como estudar a Bíblia, a origem do mal, a trindade, o plano de salvação, a lei de Deus, o que acontece com a pessoa depois que morre, e hoje nós estamos estudando a volta de Jesus. Então, ou seja, nós estamos fazendo aqui uma linha de raciocínio lógico para que você possa entender, interpretar e conseguir entender melhor a Bíblia. Se eu chego explicando para você como que vai ser a volta de Jesus, mas você não sabe nem como interpretar a Bíblia, aí você vai ficar assim com muitos questionamentos. Então por isso que nós fizemos o primeiro estudo foi como interpretar a Bíblia, para depois a gente começar a entender sobre a origem do mal, né, e enfim, todos os outros assuntos importantes, beleza? Então é uma linha que nós estamos seguindo aqui, para você entender melhor a palavra de Deus, beleza? Então vamos lá, no nosso estudo, eu vou colocar aí na tela para você, sempre tem aquela introdução que eu faço, tem a pergunta, tem as respostas, nós vamos colocar todos os textos aí na tela para você. E o primeiro texto que nós vamos colocar aí, ó, é o nosso estudo aqui de introdução, beleza? Nesse texto aqui diz assim, ó, no estudo anterior aprendemos que todas as pessoas que morreram estão aguardando no pó da terra o momento da ressurreição. Caso a pessoa foi salva, ressuscitará no retorno de Cristo, e caso esteja perdida, ressuscitará na segunda ressurreição. Isso veremos melhor no estudo seguinte. É o que eu falei para vocês, nós vamos ver isso no estudo aí sobre a doutrina do milênio, beleza? A volta de Jesus é uma das profecias mais citadas na Bíblia e é a maior esperança para o povo de Deus. Iremos analisar nesse estudo como será a volta de Jesus, o cenário e o contexto que irá envolver esse acontecimento, bem como o que irá acontecer com o mundo e as pessoas. A primeira pergunta que não quer calar: qual foi a promessa que Jesus deixou para nós? Ele fez várias promessas, né? Mas qual foi a maior promessa que Jesus deixou para nós? Essa é a primeira pergunta que nós vamos então responder aqui hoje. Vamos ler aqui. Tem muitos textos, mas eu coloquei aqui o principal deles que vai nos ajudar a entender. Preste atenção nesse texto aqui, ó. João capítulo 14, verso 1 a 3, diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo para os discípulos: credes em Deus, crede também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, veja bem, Jesus está dizendo então que ele iria para o céu preparar um lugar para nós. Olha só o que diz o texto. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Gente, esse texto aqui ele é importantíssimo, já diz muitas coisas aqui. Jesus está dizendo que ele iria para o céu e quando eu for e vos preparar lugar, observe que diz o texto, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Jesus ele está dizendo que ele iria preparar lugar e então o momento do encontro nosso com Jesus seria quando ele voltasse. As pessoas não morrem e já vai para o céu. Eu já expliquei para vocês no estudo número 5 o que acontece com a pessoa depois que morre. Então as pessoas estão no pó da terra aguardando a volta de Jesus. Ninguém morre e já vai para o céu, já desfrutar das bênçãos celestiais. Não é assim. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou lá preparar lugar para vocês e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou receber vocês. Então o momento de Jesus recebendo a sua igreja é na volta dele. Jesus então volta, a igreja então se prepara e ele vem para buscar a sua igreja e levar para o céu. Então isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que as pessoas morrem e já vão para o paraíso desfrutar das bem-aventuranças lá no céu. A Bíblia não ensina isso, tá? Infelizmente essa crença foi difundida no meio cristão. Ela foi difundida juntamente com a crença do tormento eterno, do lago de fogo, do inferno eterno, né? A Bíblia fala realmente de lago de fogo, mas a Bíblia não fala desse inferno eterno, de tempo, de duração sem fim. Nós vamos estudar isso aqui quando nós formos estudar o estudo do juízo, beleza? Aí você vai entender o que significa eterno na Bíblia. Bom, mas esse é assunto para um outro estudo, eu não vou me delongar nesse tema agora hoje, beleza? Então, vamos ler aí, um textinho que eu coloquei para você, para facilitar a nossa compreensão. Cristo disse que iria para o céu preparar um lugar para nós, e quando voltaria, iria nos receber para estar com ele, tá vendo aí? Perceba que o momento do encontro com Cristo é na sua volta a essa terra. E significa dizer que aquela crença de que as pessoas já morrem e vão para o céu é antibíblica, pois os salvos estão inconscientes aguardando a volta de Jesus. Bom, então se você ainda não estudou o estudo número 5, eu peço você que pause esse vídeo, volte lá no estudo número 5 e entenda o que a Bíblia diz sobre a morte e o que acontece com a pessoa depois que ela morre. E aí então, depois que você fizer esse estudo, você volta para esse estudo aqui sobre a volta de Jesus. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Você precisa entender primeiro o que acontece com a pessoa depois que morre, para depois você entender sobre a volta de Jesus, tá ok? Então é isso, Jesus ele vai nos receber, sim, nós vamos para o céu, mas é quando ele voltar e ele vai vir buscar a tua igreja, tá? E é isso que a Bíblia ensina, ficou claro aqui no texto de João capítulo 14, verso 1 a 3, beleza? Então vamos lá para mais uma pergunta, pergunta número 2 aí na sua tela, vamos lá. Podemos marcar data ou saber o dia da volta de Jesus? Bom, essa pergunta é interessante, né? Nós vamos ler aqui alguns textos. Desde já, eu quero já deixar bem claro para você aqui, você que de repente está tendo contato com a Igreja Adventista pela primeira vez, de repente algum amigo seu está te enviando esses vídeos porque não tem contato com você pessoalmente, então está te enviando esse vídeo, ou você mesmo que se esbarrou com esse vídeo aí, se deparou com esse vídeo na internet, está vendo aí pela primeira vez. Deixa eu explicar para você, muitas pessoas desinformadas saem aí dizendo que os adventistas do sétimo dia são marcadores de data, que nós marcamos as datas para a volta de Jesus, e aí nós tivemos um desapontamento forte, aí marcamos outras datas, continuamos aí marcando datas para a volta de Jesus, mas isso não é verdade, queridos. Eu preciso dizer para você que isso não é verdade. Primeiro, você precisa estudar como iniciou a Igreja Adventista do sétimo dia. Nós iniciamos através do cumprimento de uma profecia lá do livro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Então, ou seja, depois que você estudar essa profecia, você vai entender que o plano de Deus era que a Igreja Adventista se instalasse aqui na Terra, então nós somos o cumprimento de uma profecia bíblica. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando eu falar lá sobre a Igreja verdadeira e também no estudo do santuário, porque tem a ver, tá? Mas as pessoas saem aí desinformadas, reproduzindo coisas aí na internet, dizendo que os adventistas marcam datas, etc., mas isso não é verdade. Aconteceu realmente uma marcação de data, né, mas não foram os adventistas do sétimo dia que marcaram essa data. Foram os mileritas, através de Guilherme Miller. Guilherme Miller era um fazendeiro batista, ele começou a estudar as profecias de Daniel, e então ele começou a entender, pelos seus cálculos, que Jesus voltaria ali próximo de 1843, 1844. Aí
um milerita chamado Samuel Snow, ele refez os cálculos de Miller com base no calendário judaico e então ele chegou à conclusão que Jesus voltaria dia 22 de outubro de 1844. Nem o Guilherme Miller, para vocês terem ideia, ele aceitou bem essa data. Ele aceitou essa data do dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria naquela época, faltando 2 semanas para o dia 22 de outubro. Então assim, até o próprio Guilherme Miller ainda não tinha na certeza da data. Ele só pelos seus cálculos, ele chegou à conclusão que voltaria entre 1843 e 1844. Então, esses milleritas aí lá nos Estados Unidos, ou seja, os seguidores de Guilherme Miller, e eram pessoas da Igreja Batista, da Conexão Cristã, metodistas, eram cristãos de diversas denominações, se uniram através dessa profecia de Guilherme Miller, e então eles começaram a aguardar a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844, que eles, a Igreja Adventista nem existia ainda. Nós somos frutos dessa profecia. Então, aquelas pessoas que permaneceram fiéis à palavra de Deus depois desse grande desapontamento, né, porque Jesus não voltou, então eles continuaram estudando a Bíblia para ver o que aconteceu. E eles entenderam que a profecia não estava falando da volta de Jesus, mas sim do início do julgamento de Jesus lá no céu. Eu vou explicar isso para você lá no estudo do santuário, tá bom? Que nós vamos fazer aqui ainda, beleza? Mas não tem nada a ver com a Igreja Adventista marcando data para a volta de Jesus, não é verdade. Eu vou ler para você aqui que nós não cremos nisso, nós cremos nos vários textos que nós vamos ler aqui agora para você, de que nós não podemos marcar datas para a volta de Jesus, beleza? Então o primeiro texto que eu vou ler com você, ó, na sua tela, é Mateus capítulo 24, verso 36. Veja bem aqui, ó. Olha o que diz o texto. Jesus dizendo, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então deixa eu já deixar claro uma outra coisa para você aqui também. Baseado nesse texto aqui, algumas pessoas acham que Jesus não sabe o dia da sua volta. Mas é claro que aqui Jesus estava na sua, digamos assim, ele não estava usando a sua divindade, a sua onisciência plena, quando ele estava aqui na terra, tá ok? Então ele não estava usando a sua onisciência para benefício próprio, digamos assim. Mas quando nós lemos lá em Colossenses capítulo 2, verso 3 e também o verso 9, lá nesse texto, Paulo nos afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e também em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ou seja, Jesus agora lá no céu, ele então, depois de ressuscitado, depois de ser assunto ao céu, ele sabe sim o dia de sua volta, beleza? Porque ele é onisciente, ele também é Deus, então nós temos que crer nisso. Mas o texto aqui, Jesus dizendo aqui para os seus discípulos, ele está falando, olha, na sua humanidade, olha, ninguém sabe, somente, nem os anjos, somente o Pai que está nos céus, beleza? Então, é isso que Jesus quer dizer. Mas, hoje, glorificado no céu, com toda a sua glória, com todo o seu poder, né? Então, com todos os seus atributos divinos, é claro que Jesus sabe o dia de sua volta, beleza? Tá bom? Vamos ler aí mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, agora do verso 2 até o verso 6. Vamos ver o que Paulo diz agora nesse texto. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está vendo aqui? Então a Bíblia compara então a volta de Jesus como a chegada de um ladrão, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, Paulo está aqui dizendo para os cristãos de Tessalônica, né, para eles ficarem firmes e vigiarem, porque eles não tinham conhecimento de quando seria a volta de Jesus. Vamos ler aqui mais um texto, então, 2 Pedro, capítulo 3, vamos ver o que Pedro agora fala no versículo 10. O texto é assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está vendo aqui? Ele faz então essa mesma comparação que o apóstolo Paulo, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá ok? Vamos ver aqui então mais um texto de Apocalipse capítulo 3, verso 3. Agora é João escrevendo lá no Apocalipse, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Bom, aqui então é Jesus falando, e João então está anotando aqui no livro de Apocalipse. Você percebeu que todos esses textos aqui estão comparando a volta de Jesus com a chegada de um ladrão? Bom, isso é claro. É uma forma bem didática aqui, que a Bíblia está tentando usar para nós, que é o seguinte.
Se você soubesse a hora que você fosse assaltado, você, claro que tomaria muito mais cuidado. Se você soubesse a que horas, a que dia que um ladrão chegaria na sua casa para te roubar, para te assaltar, é claro que você estaria muito mais prevenido. O ladrão sempre chega na hora que a gente menos espera, não é isso? Então Jesus e todos os outros discípulos aqui, com esses demais textos, estão comparando a volta de Jesus com essa chegada desse ladrão. Vai ser de uma forma repentina. Os acontecimentos finais serão rápidos. A Ellen White diz isso, né, em um livro dela. Então, ou seja, esses acontecimentos finais sobre a volta de Jesus, todos esses acontecimentos e sinais vão ser muito rápidos, vão ser muito breves, e então, rapidamente, Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Mas os textos estão dizendo que nós precisamos de nos preparar para que esse dia não nos surpreenda, beleza? Tá bom? Então, ou seja, nós não podemos marcar data para a volta de Jesus. Agora tem um textinho aqui para nós que eu criei. Vamos ler aqui então, tá na sua tela aí, ó, para a gente entender melhor esses textos. Jesus advertiu os discípulos de que ninguém, e nem mesmo os anjos do céu, sabem o dia de sua vinda. Nós, cristãos, não podemos marcar datas, pois a Bíblia não autorizou que isso fosse feito. Pedro, Paulo e João, no Apocalipse, também relataram que a volta de Jesus seria como ladrão. O próprio Cristo comparou sua vinda como ladrão. É claro que isso é uma analogia utilizada pela Bíblia para dizer que devemos estar preparados para não sermos surpreendidos como pessoas são surpreendidas em uma situação de roubo. Beleza? Então vamos lá. Acho que você entendeu aí, né? Agora nós vamos para a pergunta número 3. Essa pergunta número 3, ela vai ser um pouquinho mais demorada, então eu já vou colocar ela na tela para você. Vamos lá. Como será a volta de Jesus? Como que Jesus vai voltar? Então nós vamos aprender aqui agora que Jesus vai voltar de forma visível, ou seja, todas as pessoas vão ver, e Jesus vai voltar também de forma audível, todas as pessoas vão escutar, beleza? Então nós precisamos de entender isso muito bem, porque a grande maioria dos cristãos acreditam naquele tal de arrebatamento secreto da igreja, e nós vamos ver aqui que isso é totalmente falho. Isso é uma estratégia satânica para que você não se prepare, porque esse tal arrebatamento secreto, ele vai dar ainda uma oportunidade de salvação. Eles pegam a profecia lá de Daniel, no capítulo 9, né, e separam a 70ª semana, a semana de número 70, que são 7 anos, e jogam lá para o tempo do fim, para dizer que então essas pessoas vão estar aqui na Terra, mas agora sem a presença, sem o auxílio do Espírito Santo. Eu já vi essa teoria por aí, eu não sei se você já escutou sobre isso. São muitas teorias, né? Mas essa é uma das teorias do tal do arrebatamento secreto, mas nós vamos ver aqui que esse arrebatamento secreto, ele não existe na Bíblia, beleza? Vamos ver então, como Jesus vai voltar, como será a volta de Jesus? Visível. Vamos trabalhar os textos que falam sobre, né, que Jesus vai voltar de forma visível, beleza? O primeiro deles que nós vamos ler será Apocalipse capítulo 1, verso 7. O texto vai estar na sua tela aí, ó. Veja bem, vamos ver o que diz o texto. João está dizendo aqui, eis que vem com as nuvens, ou seja, eis que Jesus vem, né? Jesus que está vindo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, ou seja, até aquelas pessoas que participaram da morte de Jesus, até aqueles que mataram Jesus, vão ver Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, ou seja, esse texto aqui, João está deixando bem claro, eis que ele vem com as nuvens, Jesus vai vir entre as nuvens. Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Então, todo olho verá, o texto diz que todo olho verá, eu vou ver, você vai ver, todas as pessoas do mundo verão Jesus ao mesmo tempo, beleza? Quem estiver lá nos Estados Unidos, quem estiver lá no Japão, quem estiver lá na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na França, aqui na Argentina, aqui no Brasil, na Argentina, aqui na América do Sul, quem estiver lá do outro lado do mundo, enfim, na Austrália, todas as pessoas verão Jesus voltando, porque o texto está dizendo, eis que ele vem com as nuvens, ou seja, eis que Jesus vai vir com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, esse aqui é um pequeno grupo de pessoas que participaram da morte de Jesus, né? Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, aqueles soldados romanos que perfuraram Jesus ali, aqueles que crucificaram Jesus. Então Jesus está aqui na Bíblia prometendo que esse grupo de pessoas, esse grupo de ímpios, eles vão ressuscitar. E aqui deixa eu deixar bem claro para vocês aqui. Não são todos os ímpios que vão ressuscitar quando Jesus voltar. O único grupo de ímpios que vão ressuscitar na volta de Jesus, nessa primeira vinda de Jesus aqui na Terra, nessa primeira volta, na verdade, porque ele já veio uma vez, né, há 2000 anos atrás. Então agora nós estamos aguardando a volta dele. Então Jesus vai vir, vai voltar, nessa primeira volta dele aqui na Terra, somente esse pequeno grupo de ímpios que mataram, que participaram do tribunal, do julgamento de Jesus, do sacrifício de Jesus, é que vão ressuscitar para ver ele voltando, beleza? Essa profecia Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 26, verso 64. Se você quiser dar uma olhada aí na sua Bíblia, tá?
Eu não vou ler aqui agora por questão de tempo, mas lá Jesus prometeu para aquelas pessoas que estavam ali, né, naquele julgamento, falando assim, olha, chegará um tempo que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu ao lado do Todo-Poderoso. Então, ou seja, Jesus prometeu para aquelas pessoas que estavam ali naquele julgamento que eles veriam Jesus voltando ao lado de Deus o Pai, do Todo-Poderoso, beleza? Então foi uma promessa que Jesus fez para essas pessoas, porque eles estavam ali zombando, escarnecendo Jesus, da divindade de Jesus. Então ele fez essa promessa para eles e vai se cumprir aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que essa profecia vai se cumprir, tá bom? Então todos os demais ímpios, tá, que morreram aí em eras passadas, eles ainda não vão ressuscitar, tá ok? Eles vão aguardar um período de 1000 anos e eu vou explicar isso para vocês no nosso próximo estudo, que é a doutrina do milênio, beleza? Então depois que você passar esses 1000 anos, e aí Jesus volta aqui de novo nessa terra, juntamente com os salvos agora, mas ele ressuscita todos os ímpios, e esses ímpios vão ser aniquilados no lago de fogo, beleza? Esse é um assunto para um outro estudo, mas eu já estou dando um spoilerzinho para você aqui, para você entender como que vai ser. Vamos ler aqui mais um texto? Agora no livro de Mateus, capítulo 24, verso 30 e verso 31, e o texto diz assim, ó, Jesus dizendo, hein? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Vocês perceberam aqui que esse texto está falando a mesma coisa de Apocalipse 1, verso 7? Aqui Jesus está falando que vai vir sobre as nuvens do céu, da mesma forma que João falou lá, e todas as tribos da terra se lamentarão. Lá todas as pessoas vão se lamentar, né? E aqui todas as tribos da terra se lamentarão, é a mesma coisa. E veja bem o verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Bom, então Mateus está deixando claro para nós aqui que Jesus vai enviar os anjos para recolher os salvos, beleza? Vamos ler aqui outro texto, Lucas capítulo 21, agora verso 25 ao 27, e veja bem aqui o que Lucas diz a respeito da volta de Jesus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Está vendo aqui o que vai acontecer? Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror. Então as pessoas vão desmaiar. Então vai ter ímpios ali que vão desmaiar de terror, né? Na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então, ou seja, Lucas está falando do mesmo jeito que Mateus falou e que João falou. Jesus vai vir numa nuvem, né, com poder e grande glória, ele vai enviar os anjos para recolher os salvos, vai ter então um grande estrondo, enfim, todas essas questões vão ser aí visíveis na volta de Jesus, beleza? E todas as pessoas vão ver Jesus voltando, tá bom? Vamos lá, mais um texto aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora do verso 15 até o verso 17, dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, tá vendo aqui? Então tem traduções que falam de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós que ficarmos vivos para a volta de Jesus, nós não vamos preceder aquelas pessoas. Ou seja, o que é preceder? É ir primeiro para o céu. Nós não vamos ir para o céu primeiro do que aqueles que estão mortos. Aqueles que estão mortos em Cristo Jesus. Vai todo mundo para o céu ao mesmo tempo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Está vendo aqui? Porque os que não morreram em Cristo vão ressuscitar depois, tá? Então, é só os que morreram em Cristo que vão ressuscitar primeiro, de acordo com esse texto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com esses salvos que acabaram de ressuscitar, né? E nós vamos ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens, tá vendo aqui, queridos? A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, beleza? Então, ou seja, nós vamos ir para o céu juntamente com aquelas pessoas que já morreram. Jesus vai ressuscitar elas, e então vai arrebatar todos nós juntos para o céu, beleza? Mais um texto aqui agora, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, o texto assim. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, depois eu explico esses outros textos aqui para vocês. Atos capítulo 1, verso 8 até o verso 11, aqui está o relato de Jesus, naquele último relato de Jesus com os discípulos aqui na terra. Então, veja bem o que diz o texto. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Jesus está dizendo ali para os apóstolos, né? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então Jesus então começou a ser assunto ao céu, né? E uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos.
Veja bem aqui agora o que diz o texto, queridos. E estando com os olhos fixados, fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Então aqui no caso são 2 seres celestiais, são 2 anjos aqui, personificados aqui, de homens. Apareceram para os discípulos e disseram assim, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu virá da mesma forma como o viste subir. Então todos esses textos aqui, queridos, estão dizendo bem claro para nós que Jesus vai voltar de forma visível e de forma audível. Não existe essa ideia de arrebatamento secreto. Nós lemos aqui vários textos, tem muitos outros, mas eu não vou ler aqui todos por causa do nosso tempo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, vai ficar muito delongado, então esse não é o nosso objetivo. Mas você viu aqui nos textos que vai ter arrebatamento dos salvos, vai ter ressurreição dos salvos, vai ter toque de trombeta na volta de Jesus, Jesus vai vir, todo olho vai ver, as pessoas vão se lamentar, vai ter pessoas que vão desmaiar de terror, vai ter sinais do sol, na lua, nas estrelas. Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 26 até o verso 27, para a gente não acreditar, olha, vai ter pessoas que vão dizer assim, e Jesus está no interior de uma casa, Jesus está lá no deserto. Gente, não acreditem nisso, Jesus está dizendo, olha, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Agora eu pergunto para você, o relâmpago ele é visível ou ele é invisível? Ele é visível, ou seja, então Jesus está dizendo, olha, a minha volta, a minha vinda a essa terra vai ser de forma visível, as pessoas vão ver, vai ter toque de trombeta, vai ter grande estrondo, vai ter sinais do sol, na lua, nas estrelas, enfim, vai ter ressurreição de pessoas, vai ter muitos acontecimentos importantes e a volta de Jesus vai ser literal, vai ser visível e vai ser audível, beleza? Tá bom? Então vamos aqui para mais uma pergunta número 4 aí para nós, Mas o que ocorrerá no momento da volta de Jesus? Eu quero deixar esse texto com você aqui, que nós vamos ler aqui alguns textos falando então sobre esses acontecimentos, Eu já falei de alguns, que vai ser da ressurreição dos salvos, que estavam mortos, a gente já leu isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 54, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 14 ao 17, e agora nós vamos ler todos esses outros textos aqui, de Isaías 25, verso 9, daí em diante, tá bom? E agora nós vamos ler outros textos que falam sobre outros acontecimentos importantes que vão ocorrer ainda na volta de Jesus, beleza? Vamos lá? Vamos começar então por Isaías 25, verso 9. Aqui o profeta Isaías está dizendo, naquele dia dirão, ou seja, os salvos dirão na volta de Jesus, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvará. Ou seja, então os salvos, você percebeu que a reação dos salvos? Os salvos vão olhar para o céu e vão falar, nossa, esse é o nosso Deus em quem nós aguardávamos, é ele que nós estávamos esperando, esse é o Jesus, o nosso grande Deus e Salvador. Então as pessoas, os salvos, vão então ficar alegres. Quem vai ficar perturbado, quem vai desmaiar de terror, quem vai se lamentar, que a Bíblia diz, que nós lemos aqui alguns textos agora há pouco, são as pessoas que zombaram de Jesus, as pessoas que não quiseram acreditar na palavra de Deus, as pessoas que não acreditaram e não quiseram seguir Jesus, porque no momento da volta de Jesus não vai haver mais oportunidade de salvação, por isso que as pessoas vão se lamentar. Mas em contrapartida, aqui o texto de Isaías capítulo 25, verso 9, está dizendo que os salvos vão ficar alegres. Esse é o nosso Deus em quem nós esperávamos. E alegraremos nele, ele nos salvará, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Então, ou seja, os salvos, e que eu quero estar nesse grupo, e você também, vamos dizer, esse é o nosso Deus, nós vamos exclamar com tanta força, esse é o nosso Deus em que nós estamos aguardando, beleza? Tá bom? Isso vai acontecer também na volta de Jesus. E aqui em Jeremias capítulo 4, verso 23 a 27, também diz uma outra coisa importante, O profeta Jeremias está tendo uma visão ali, de como que vai ficar a terra logo após a volta de Jesus. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia, e para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do furor de sua ira. Assim diz o Senhor, toda essa terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Então aqui Jeremias está tendo uma visão de como que vai ficar a terra logo após a volta de Jesus, porque Jesus volta, ressuscita então os salvos que já estavam mortos, tá? E os salvos vivos, ele arrebata todas essas pessoas, esses grupos de pessoas, tá? Tanto os salvos que estavam mortos e os salvos que estavam vivos. Então Jesus leva para o céu, e então aqui na terra o que vai acontecer? As cidades vão estar destruídas,
então não vai ter mais gente vivendo aqui, queridos. Aquela ideia do arrebatamento secreto, que as pessoas vão ter uma segunda oportunidade de salvação, isso é uma estratégia satânica para que você acredite que você terá uma segunda oportunidade de salvação, onde não vai mais haver chance de salvação. Você percebe que isso é uma doutrina que você precisa de largar urgentemente, você que crê no arrebatamento secreto, porque de repente você que está vendo esse vídeo pertence a uma denominação cristã que acredita e ensina isso. Tá ok? Mas esse texto aqui está dizendo, Jeremias estava dizendo, olha, a terra estava um caos, eu olhei, ela estava sem forma e vazia, não tinha mais nada, as cidades estavam destruídas, o furor da ira de Deus destruiu tudo, mas o próprio Deus diz, olha, essa terra vai ficar devastada, mas eu não vou destruí-la completamente, sabe por quê? Porque Deus vai voltar aqui e vai restaurar essa terra na nova terra, que nós chamamos de nova terra, nós vamos ver isso no nosso próximo estudo, beleza? Vamos ler aqui outro texto, Jeremias, ainda no capítulo 25, verso 33. Olha que informação interessante que Jeremias nos dá aqui agora nesse texto. Ó. Naquele dia, ou seja, no dia da volta de Jesus, né? Logo depois aí da volta de Jesus, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Gente, esse texto aqui, ele é forte, mas a gente precisa dizer. Veja bem, se você é uma pessoa amada aí hoje, se você morrer, você vai ter um funeral, você vai ter um velório, né? Você vai ter um enterro digno, digamos assim, porque as pessoas vão prantear lá no seu velório, vão chorar, nossa, fulano de tal era uma pessoa tão boa. Mas aqui a Bíblia está dizendo, olha, naquele dia, no dia da volta de Jesus, os ímpios, eles não vão ser nem recolhidos, eles não vão ser sepultados, eles não vão ser pranteados, sabe por quê? Que eles vão ficar igual esterco, vai ser uma verdadeira carnificina no mundo inteiro, queridos. Esse tanto de ímpios mortos com a volta de Jesus. Então, ou seja, eles não vão ter nenhum enterro digno, nenhum velório digno. Por quê? Porque eles vão estar aqui mortos. Porque quem vai fazer isso para eles? Porque os salvos vão estar lá no céu. Não vai estar mais ninguém aqui na terra. Então, aquelas pessoas que se perderem, queridos, nem isso. A Bíblia está dizendo que elas vão servir como esterco. A Bíblia comparou, então, a essas pessoas como se fosse um esterco sobre a terra, sobre o solo, beleza? Vamos ler aqui também Apocalipse capítulo 6, outro texto, do verso 14 até o verso 17, e aqui então o texto é assim, ó, e o céu, isso é na volta de Jesus, hein? O céu retirou-se, e o céu recolheu-se como um livro, como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, ou seja, está tendo terremotos aqui, vai ter um grande estrondo no céu, vai ter terremotos na volta de Jesus, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem é que poderá subsistir? Então aqui você vê que os ímpios, eles vão querer se esconder da face de Jesus. Eles vão pedir para que as rochas, as montanhas, suas casas, suas mansões, suas construções, é claro que aqui João está falando de uma linguagem que era a linguagem dele naquela época, né? Os servos, os grandes, os reis, os tribunos. Então ele está usando uma linguagem da época, que João viveu aqui sob o domínio do Império Romano, então explicar como que vai ser a volta de Jesus, como que os ímpios vão sofrer aí na volta de Jesus, beleza? Então, ou seja, as pessoas vão pedir para que as rochas, as montanhas, as suas casas, as construções caiam sobre elas, elas não vão ver, não vão aguentar ver Jesus voltando, de tanto terror, de tanto tremor que essas pessoas vão sentir, beleza? Tá bom? Então, mais um texto que comprova, queridos, que não tem nada a ver esse negócio de arrebatamento secreto, tá bom? Beleza? Vamos ler aqui mais um texto, aqui em 2 Tessalonicenses, agora no capítulo 1, do verso 7 até o verso 10, e o texto é assim, ó. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando que isso vai acontecer? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, tá vendo aqui? Então Jesus vai manifestar no céu, e quem mais vai estar com ele? Os anjos. Foi isso que a gente leu lá em Mateus, né? Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando que essas pessoas vão sofrer? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creram, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui Paulo está dizendo bem claro que os ímpios vão sofrer, eles vão sofrer na volta de Jesus. Os ímpios não vão ficar infelizes, vivendo, casando e dando-se em casamento, não, queridos. Como diz o arrebatamento secreto, tá? Não vai ter uma nova oportunidade de salvação, a oportunidade de salvação é hoje, né? Diz Hebreus capítulo 3, verso 13,
e também em 2 Coríntios capítulo 6, verso 9. Beleza? A oportunidade de salvação é hoje. Nunca espere para amanhã, nunca espere para depois que Jesus sair do santuário celestial, porque não vai mais haver oportunidade de salvação. Beleza? Vamos ler aí mais um texto. Agora está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, o texto assim, ó. Então será revelado o iníquo, ou seja, aquele que comete iniquidade, né? Aqui, na verdade, está falando do anticristo. Mais especificamente, está falando do papado. Esse que vai fazer o papel de iníquo aqui no final dos tempos, né? A quem o Senhor matará pelo sopro de sua boca e o aniquilará pela manifestação de sua vinda. Beleza? Então, na sua vinda, é claro que isso aqui se estende para todos os ímpios, né? Todos os iníquos. Na sua vinda, então, Jesus vai matar todos os ímpios, beleza? Então, os ímpios vão ficar aqui como esterco, como Jeremias diz lá em Jeremias capítulo 25, verso 33, tá bom? As pessoas vão pedir para que as rochas, as montanhas caiam sobre elas. Vai ser um terror, né, absurdo em toda a terra para os ímpios. Mas para os salvos, não. Os salvos vão ficar felizes quando ver Jesus voltando. Apesar de todas as tribulações que eles passaram aqui na terra, eles vão ficar felizes com a volta de Jesus. E tem mais um texto aqui, ó. Vamos ver aqui o que vai acontecer também. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 16, verso 18 a 21. Esse texto aqui está no contexto das 7 pragas, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês. Vamos ler o texto. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. E tal foi este tão grande terremoto. Veja bem, então vai ter um terremoto tão grande aqui, depois que Jesus voltar. Então não tem nada de arrebatamento secreto. Não tem nada de que Jesus volta e ninguém está sabendo, eu fui arrebatado. Isso não existe, tá ok? E as pessoas vão continuar vivendo numa boa. Não existe isso, vai ter grandes acontecimentos. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E aqui já é um texto mais simbólico de Deus querendo dizer, lembrar aí da indignação que ele está, né, contra a Babilônia, essa grande confusão religiosa, essa igreja mãe que ela encabeça essa grande confusão religiosa, e ela realmente está, né? Ela é comandada por Roma e está aí no Vaticano, beleza? Vamos lá. E toda a ilha fugiu, tá vendo aqui? Continua então ainda os terremotos, e os montes não se acharam. E sobre os homens, veja bem, queridos, veja bem se essa teoria do arrebatamento secreto sustenta com esse texto aqui, ó. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, ou saraivada, né, em algumas traduções, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Tá bom? Então, ou seja, vão cair 7 pragas aqui na terra. Quando Jesus sair do santuário celestial para vir aqui buscar os salvos na terra, vão cair 7 pragas aqui na terra. Eu nem li todos aqui, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo, mas vai ter úlceras malignas, os ímpios vão tentar beber água, mas vai achar sangue para beber, o sol vai queimar, uma das pragas é o sol, vai ser dado poder ao sol para queimar a pele, né? O sol vai esquentar de tal maneira, né, que vai queimar a pele dessas pessoas. Então, enfim, vão cair 7 pragas aqui nos ímpios, não vai cair essas pragas nos salvos, os salvos não vão ser atingidos. Lembra daquela promessa lá no texto de Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas praga nenhuma chegará à tua tenda. Então isso vai se cumprir na vida dos salvos. Os ímpios então vão estar sofrendo as pragas, uma após outra, e na última praga, que é a praga definitiva, então vai desabar do céu pedras, uma chuva de pedras com cerca de 1 talento. E você que já estudou sobre isso, era uma das unidades de medida que existia na época de João, pelos romanos. Então, 1 talento, os historiadores acreditam que varia entre 35 e 40 quilos nosso hoje, tá? Então, quando você quer falar 1 talento no período romano, você está falando de cerca de 35 a 40 quilos, tá ok? Hoje, para nós hoje. Aí eu pergunto para você, imagina só, uma pedra, uma chuva de pedra caindo do céu, uma pedra pesando 40 quilos. Essa pedra vai chegar aqui na Terra com quantos quilos? Que você sabe, né? Quanto mais a distância, maior vai ser o peso. Então, ou seja, queridos, essa ideia do arrebatamento secreto, infelizmente, ela não sei como que as pessoas não conseguem enxergar. Isso é uma estratégia satânica realmente para desviar as pessoas do foco da palavra de Deus. Então, ou seja, os ímpios vão ser destruídos, eles vão ser aniquilados, eles vão receber as 7 pragas quando Jesus voltar, queridos. Não tem nada disso de segunda chance, de segunda oportunidade, desse arrebatamento aí secreto. Eles pegam aquele texto lá, né, de Jesus dizendo, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e o outro deixado. Gente, nós precisamos de entender isso. Essa pessoa que vai ser arrebatada, ela vai ser arrebatada viva, né, para o céu. Mas esse que vai ser deixado, como que ele vai ser deixado? Ele vai ser deixado morto, as pessoas vão morrer aqui
né? Os ímpios vão ficar mortos aqui na terra. Você leu aqui vários textos. Então, ou seja, a pessoa não vai ficar viva aqui, porque você já deve ter visto, né? Escrito no adesivo num carro, olha, se esse carro ficar desgovernado é porque o motorista foi arrebatado. E aí as pessoas riem, né, das frases. E no avião, né? Se esse avião ficar desgovernado é porque o piloto e o copiloto foram arrebatados. A gente já viu aí essas frases aí na internet, mas essa ideia não existe, né, de que as pessoas vão olhar, não, mas cadê o pastor? O pastor sumiu, o pastor estava pregando lá, imediatamente o pastor some, a irmã do meu lado sumiu, o outro irmão do meu lado sumiu, mas só eu fiquei? As pessoas foram arrebatadas e eu fiquei? É assim que é ensinada essa doutrina, mas isso não existe. Quando Jesus voltar, as pessoas todas vão ver, vai ter toque de trombeta, vai ter tudo aquilo que eu falei para vocês, e os ímpios vão perecer na volta de Jesus. Eles vão morrer, eles vão ser então mortos na volta de Jesus, beleza? Então Jesus vai ficar no céu com os salvos durante 1000 anos. E depois a gente vai estudar isso aí, tá? Com mais calma, tá bom? No nosso próximo estudo, beleza? Vamos ler aqui mais um texto? 2 Pedro agora, capítulo 3, verso 9, verso 10. Vamos ver o que Pedro diz. Nós já até lemos esse texto, né? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui então já destrói aquela crença daí da predestinação calvinista, né? Porque Deus, Ele quer que todas as pessoas se salvem. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, beleza? Então aqui diz assim, ó, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, tá vendo aqui? Então vai ter um grande estrondo no céu, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado, ou seja, as obras na terra serão atingidas. Então as casas, as grandes mansões, os estádios de futebol, tudo que existe aqui na terra, que eles vão ser atingidos, porque vai cair 7 pragas aqui na terra. Você acha que vai ficar tudo do mesmo jeito? Você acha que eles vão voltar e vai continuar tudo da mesma forma? Não, essa terra vai ser parcialmente destruída. Foi isso que Jeremias diz lá em Jeremias capítulo 4, verso 27. Tá ok? Eu acho que deu para você entender, né? Tá bom? Esses acontecimentos aí que ocorrerão na volta de Jesus. Olha, vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Pergunta número 5 agora na sua tela. Vamos lá para a gente poder progredir aqui no conhecimento. A pergunta diz assim, ó, existirão sinais que nos mostrarão quando estiver perto a volta de Jesus? É claro que existirão muitos sinais. Jesus, ele não deixou a data da sua vinda na Bíblia, porque senão ficaria fácil. Imagina só se Jesus, eu vou voltar no dia 25 de março do ano de 2055. Aí, imagina só que ridículo, as pessoas iriam desviar da igreja, iriam fazer, mesmo não sabendo o dia da volta de Jesus, as pessoas já não creem. Imagina se as pessoas soubessem do dia da volta de Jesus, ia ficar um grande alarme. Eu não vou me preparar agora não, mas quando estiver chegando perto, aí eu me preparo. Ia ser uma coisa absurda. E as pessoas não iam estudar a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas não iam querer estudar, aprofundar no conhecimento. Peraí, vamos ver, vamos preparar. Então você não ia se preparar, você ia focar no evento e não na preparação em si. Você ia se preocupar com a data, com o evento, não com a preparação em si, com o seu interior. E o mais importante, queridos, não é a data. É você estar preparado, porque se você morrer agora, Jesus voltou para você, porque a sua oportunidade de salvação acabou. Então Jesus, ele não colocou a data da sua vinda aqui a essa terra, da sua volta, exatamente para que eu e você não ficássemos aí preocupados com esse evento, com essa data e deixássemos aí a nossa transformação pessoal diariamente, beleza? Vamos ver então alguns acontecimentos aqui, alguns sinais sobre a volta de Jesus. Ele não deixou a data, mas ele deixou sinais, né? Guerras e rumores de guerras. Nós vamos ler aqui aumento do engano religioso. Eu falei para vocês no estudo número 1 que já são mais de 47 mil denominações cristãs catalogadas no mundo inteiro, né? Aumento do pecado, esfriamento do amor, isso aí não precisa nem de falar, porque você vê no noticiário quanto que as pessoas estão ruins, né? Pessoas matando umas às outras, a troco de nada, brigas de trânsito, pais matando filhos, esposas esfaqueando maridos, enfim, é tanta coisa, homens estuprando mulheres e matando, levando para matagal, enfim, o mundo está tão, num colapso tão grande, as pessoas estão tão sem amor, que está cada vez mais difícil viver, né, nesse mundo. Doenças também, pestes e fomes em vários lugares, a gente viu aí a pandemia do Covid-19, tantas outras pestes e fomes que também tem aí em vários lugares do mundo, sofrimentos dos cristãos, isso também acontece, e o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Então esses são os sinais que Jesus deixou, beleza? Eles estão todos aqui em Mateus capítulo 24, né? Do verso 6 até o verso 14. Vamos ler aqui? Apesar que a gente já falou para vocês, mas vamos ler aqui na Bíblia para ver se é isso mesmo? Vamos lá. Então Jesus dizendo aqui, hein? E ouvireis
falar de guerras e rumores de guerras, tá vendo aí? Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Beleza? Bom, quero deixar aí agora um texto para a gente finalizar, né, a compreensão de tudo isso que eu falei para você. Está aí na sua tela aí, ó. Estes foram alguns dos sinais que Cristo nos deu. Doenças, pestes, terremotos, fomes em vários lugares, aumento de falsos profetas, do engano religioso, né, no caso, guerras e rumores de guerras, esfriamento do amor e o evangelho se tornando cada vez mais conhecido no mundo. Esses são os sinais que Jesus deixou para que eu e você ficássemos atentos, então, quando estivesse chegando a data da sua volta, beleza? Ele não deixou a data, mas deixou muitos sinais e nós podemos nos preparar através desses sinais e nós sabemos, né, que Jesus está muito próximo de voltar, porque tudo isso aqui está acontecendo e já está chegando ao ápice. A pregação do evangelho vai ser o último acontecimento e nós vamos dar o alto clamor agora nesse tempo de angústia, naquele tempo de angústia prévio, né? Não no tempo de angústia mesmo, porque aí já não vai mais haver oportunidade de salvação, mas nós vamos ter um tempo de angústia prévio lá na época do decreto dominical, onde então em questão de minutos talvez, ou questão de segundos, o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, quando o derramamento, né, da chuva serôdia ser dado aí aos servos de Deus e nós vamos concluir essa pregação do evangelho, tá bom? Esse será um último acontecimento e aí então Jesus vai voltar, tá bom? Para dar a cada um a sua recompensa, beleza? Vamos ver então a nossa próxima pergunta aqui, pergunta número 6 aí na sua tela. A pergunta diz assim, ó: qual deve ser a nossa postura em relação a tudo isso que aprendemos hoje? Qual deve ser então a nossa postura em relação a tudo isso que nós lemos e estudamos aqui agora, diante de todos esses acontecimentos importantes da volta de Jesus e de tudo isso que nós vimos aqui? Qual deve ser a nossa postura? Será que nós devemos apenas ouvir, aprender a palavra, estudar e não praticar? Bom, vamos ver aqui então o que nós devemos fazer, tá? Nós vamos ler aqui alguns textos para vocês. O primeiro deles está em Mateus capítulo 24, verso 42 até o 44, o texto assim, ó, Jesus dizendo, hein? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigia da noite, ou seja, a que hora da noite, né, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então isso é mais um texto de Jesus aí, comparando, né, a sua volta, a chegada de um ladrão de forma inesperada, né? As pessoas não vão estar esperando, não vão estar preparadas para a volta de Jesus. E mais um texto aqui em Hebreus capítulo 3, verso 13, Paulo diz assim, ó: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, ou seja, nós temos que nos exortar, nós temos que nos arrepender, nós temos que estudar a Bíblia e aceitar a Jesus como Salvador é hoje. Hoje é que é o tempo de graça, hoje é que é o tempo oportuno, não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui 3 anos. Então, o tempo de oportunidade de salvação é hoje, tá bom? É hoje, beleza? Vamos ler aqui outro texto, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Paulo diz assim: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, ou seja, o dia da salvação é hoje. É hoje que eu preciso de aprender a Bíblia, é hoje que eu tenho a oportunidade, é hoje que Jesus Cristo está batendo na minha porta e Ele querendo cear comigo. Eu preciso de abrir o meu coração hoje para Deus. Não é amanhã, não é semana que vem. Eu preciso de aprender hoje. Eu preciso de aceitar a mensagem da palavra de Deus hoje e diariamente ir aceitando o Cristo todos os dias na minha vida. Porque a Bíblia diz também que o inimigo de Deus, ele anda ao nosso derredor, tentando tragar, rugindo como leão, tentando nos tragar. Então, ou seja, da mesma forma que ele todos os dias quer nos tragar, da mesma forma Jesus quer nos purificar todos os dias de todo mal, de toda injustiça, de todo pecado e quer aproximar de nós todos os dias através do Espírito Santo, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, esse texto que nós já lemos, mas o finalzinho dele que eu queria focar aqui é em 2 Pedro capítulo 3, verso 10 até o verso 12 agora. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim desfeito, veja bem o que Pedro está perguntando agora.
Que tipo de pessoas é necessário que você seja? Ele está fazendo a pergunta. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, ou seja, Pedro está aqui fazendo uma pergunta para mim e para você. Qual tipo de pessoa que você deve ser? Você deve viver de maneira santa e piedosa, apressando o dia da volta de Jesus. Sabia disso? Nós podemos apressar a volta de Jesus. Se você, é claro, viver de maneira santa e piedosa e pregar o Evangelho. Porque quanto mais você prega o Evangelho, mais você está aproximando, né, da volta de Jesus e fazendo com que as pessoas se aproximem de Jesus e fazendo com que Jesus, então, dê um ponto final nessa história. Porque vai chegar um tempo onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas passaram, tá bom? E nós precisamos de adiantar esse dia, de apressar o máximo possível esse dia, porque foi confiada a nós a pregação do Evangelho, que é o último acontecimento antes do retorno de Jesus, beleza? Então, o nosso textinho aqui, para finalizar o nosso estudo, vou colocar na tela aí para você. O texto é assim, ó. Devemos vigiar e estar atentos a todos esses acontecimentos. Cristo nos deu inúmeros sinais, nos advertindo quando estivesse perto de seu retorno a essa terra. Paulo afirma que o tempo de oportunidade de salvação é hoje e não amanhã, pois não sabemos se estaremos vivos no amanhã. Cristo em breve voltará e dará fim a todo mal e sofrimento. Devemos apressar esse dia com a nossa maneira de viver. Bom, queridos, espero que vocês tenham aprendido muito com esse estudo de hoje. Aprendemos muitas coisas importantes. O mais importante de tudo é que Jesus fez essa promessa para nós e Ele vai voltar, Ele vai cumprir essa promessa em breve. Ele vai voltar e vai nos tirar desse mundo de pecado, esse mundo de sofrimento, esse mundo de tanta dor. E não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em breve, Jesus vai manifestar nas nuvens do céu e vai resgatar a sua igreja, o seu povo, e todos os servos de Deus de todas as eras verão Jesus voltando e eles vão ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu e nós vamos então ir para o céu com Jesus e para sempre estaremos com o Senhor, tá bom? Creia nessa promessa e faça então essa promessa se cumprir cada vez mais rápido. Como? Viva de maneira santa e piedosa e pregue o Evangelho. Pega esse vídeo, divulgue para o máximo de pessoas que puder, adiante a obra de Deus. Então se envolva no trabalho missionário, pregue a mensagem, estude a Bíblia, aproveite esse tempo tão precioso que nós temos hoje para estudarmos a Bíblia e prepararmos para a volta de Jesus, tá bom? Bom, ficamos por aqui, vamos encerrar mais um estudo para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. E então daqui alguns dias vai ser lançado aí o nosso próximo estudo, tá bom? Nós vamos falar então sobre a doutrina do milênio e como que vai ser a nova terra, beleza? Nós vamos dar sobre esses dois assuntos no nosso próximo estudo, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.